Glória a Deus, aleluia. Nós estamos aqui com uma joia rara que o Senhor Jesus mandou para nós aqui. A nossa missionária querida Sônia Mendes. Querida, tenha liberdade do Espírito para ministrar aquilo que Deus colocou no seu coração para a igreja dele, amém? Amém. Deus, em nome de Jesus, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Estamos aqui diante do Senhor para te pedir que o Senhor derrame do teu bálsamo, do teu azeite, e que o Senhor traga à tua filha uma unção dobrada do teu espírito, para que ela, na ousadia do teu espírito, traga a palavra que o Senhor plantou em seu coração e que seja ministrada à tua igreja, para que haja transformação e alegria para o louvor da tua glória. Como ministro do Senhor, eu ministro a tua bênção sobre a tua serva, e assim o faço no nome santo de Jesus. Está com a liberdade, querida. Obrigado, pastor. Graça e paz. Louvamos a Deus por estar aqui. Eu vou fazer uma apresentação básica, rapidinha. Eu me chamo Sônia Mendes. Sou amiga da Lina e do Moisés desde, acho que uns 40 anos. Crescemos juntos. Gustavo e Guilherme, da barriga, até agora eu os conheci, o Paulo também. E a Lina, nós somos companheiras de batalha, de liderança de jovem, desde que a gente se entendeu por adultos, né? E essa família sempre esteve atrás, orando, apoiando o ministério que Deus nos deu. Eu vivi 29 anos fora do Brasil, 12 anos na América Latina e 20 anos em um país, 19 anos em um país muçulmano da África do Oeste. E desenvolvi nesses países como ministério pioneiro, plantação de igreja, formação de obreiros e projetos de desenvolvimentos como ponte de evangelização em país não alcançado. Nos últimos anos, eu vivo entre dois mundos, 6 meses no Brasil e 6 meses no resto do planeta. Porque a igreja do Senhor é isso, não é? Expatriada, somos expatriados. Nossa pátria está lá em cima, mas enquanto estamos vivos aqui por baixo, nós vamos nos movimentando. Conhecemos também o pastor Alcides e a Ana, a quem admiramos muito, desde o seu desafio em pastorear, em fundamentar, em arregimentar, em discipular, em santificar, em incentivar a igreja e o corpo de Cristo a viver o verdadeiro evangelho nessa terra. Então, a Lina nos indicou, nos convidou, ele nos fez esse convite, e nesta manhã eu gostaria de trazer a minha meditação dentro do Tudo Se Fez Novo. Como eu amei esse tema. Eu chorei bastante andando neste lugar, porque sendo uma mulher que trabalha com vidas, com pessoas, numa proposta de novidade de vida, eu ouvi falar da Missão Vida através da Lina, de muitos irmãos, mas não tinha a dimensão do que isso era, do que isso causou, o impacto que isso traz na vida de pessoas com uma esperança aqui e lá em cima. Então, queridos, Deus falou muito comigo, eu olhando esses quadros, passeando por aí, e a mensagem que Deus colocou em mim nessa manhã, para mim foi: quando eu faço uma promessa a um homem que caminha segundo o meu coração, o meu prazer é cumprir na vida dessa pessoa que eu falo. Por isso existe esse lugar. Vamos abrir nossas Bíblias aí no texto de 2 Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 17, só para fazer menção do tema, para fazer, como se diz assim, uma ressalva daquilo que já está sendo trabalhado, todos esse evento, e que vai ser trabalhado durante todo esse período.
Vou esperar você ir encontrar essa passagem, 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 17. Amém? Diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Se eu fosse ler isso em um outro idioma, onde eu trabalhei, eu ia dizer assim: se quelqu'un est avec le Christ, ele est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes restaient arrière, et toutes les choses à devenir nouveau. Se eu fosse ler em holofau árabe, eu ia dizer: sufekbi nitni neknati Krista Yesu, novel nitni dikom yubesla. Lep desnat tisuf benen yef batahalbi yefnek. Amanhã eu falo os 2 outros idiomas. Se alguém está em Cristo, nueva criatura es. Es que las cosas viejas se quedaron, es que todo se hizo nuevo. Mañana yo hablo el outro. Queridos, quando nós falamos sobre coisas novas, temos que ter em mente algo. O rapaz me perguntou se eu me movia muito. Eu vou tentar ficar meio poste assim, mas não é muito da minha personalidade. Quando falamos em coisas novas, a partir desse ponto, nós temos que começar com uma pergunta. E a pergunta seria: por que o apóstolo Paulo escreveu este versículo? Para quem escreveu e por que escreveu? Por quê, para quem e por quê? E eu vou colocar mais: onde? No capítulo 18 do livro de Atos, a partir do versículo 9 ao versículo 11, a Bíblia diz que Paulo estava terminando a sua segunda viagem missionária. Nessa segunda viagem missionária, o apóstolo estava completamente convencido que o plano de Deus para ele era manifestar aos homens de sua época a experiência que ele tinha vivido em si mesmo. E a Bíblia nos fala no capítulo 9 do livro de Atos, quando todos conhecem, que o encontro de Deus com Paulo, que o encontro do Senhor Jesus com ele, o levou a uma avaliação profunda da forma que ele vivia e servia a Deus, da forma que ele caminhou com Deus, do zelo que ele tinha para o Deus que ele havia aprendido através da lei, através da escola rabínica, através da formação aos pés dos grandes mestres que viviam no seu tempo. E aí nós começamos a andar com esse homem, nós conhecemos a história de capítulo 9 do livro de Atos. De uma maneira extraordinária, o encontro de Deus, de Jesus com Paulo, transformou a sua vida em um Paulo antes e depois de Cristo. O Paulo depois de Cristo, nós encontramos no capítulo 18 do livro de Atos, do versículo 9 ao versículo 11, de uma maneira estratégica. Por que ele escreveu isso? Ele escreveu isso porque ele havia recebido de Deus um direcionamento específico. E Deus tinha falado para ele: Paulo, fale e não te cales, porque eu tenho muita gente nessa cidade. Essa cidade era Corinto, a capital da Acaia. Em seus dias, aquela cidade, ela tinha uma particularidade específica. Ela era uma cidade milionária. Era uma cidade portuária. Era uma cidade cheia de filósofos. Era uma cidade que ela respirava beleza e arte. Era uma cidade que tinha o que qualquer homem dos seus dias desejava. E quando eu olho para a história de Corinto, ela não ficava abaixo de Roma e Grécia. Ela estava no mesmo patamar. A cidade fervilhava de gente. Eram jovens de todos os países e nações naquele aglomerado de gente. Particularidade,
Era uma cidade arrogante, seus moradores eram imorais, eles eram promíscuos, eles tinham como centro da adoração divina, como aquilo que ele acreditava ser Deus, uma acrópole. Aí tinha nesse lugar, imagine, um santuário, onde vivia 1000 prostitutas cultuais. Aqueles moradores desciam, como diz os historiadores, para corintizar, que significava vinho, mulheres, poder, filosofia e vida fútil. Agora, Deus fala para Paulo, no final da sua segunda viagem missionária: eu tenho um grande povo nessa cidade. Paulo se move de Éfeso e se estabelece 2 anos naquele lugar. E começa suas primeiras pregações naquele centro de miséria humana. Irmãos, eu vivi no Peru, junto com a irmã Dalina, a Adriana, 6 anos. Num centro de miséria humana, provocada por terrorismo que roubava da mente dos jovens a esperança de ter esperança em algo que fosse digno, que não fosse derramamento de sangue e miséria. Quando nós entramos, nós fomos vítimas, muitas vezes, de bomba, que nunca nos atingiram, porque o Evangelho, ele é poder. Ele é autoridade, ele capacita e dá resiliência e força às pessoas que ele chamou para proclamar. Nós vivemos 6 anos aí, temos um filho na fé, em comum, que também é filho da fé da Adriana. Por quê? Foi o primeiro terrorista, o primeiro jovem de 16, 18 anos que aceitou Jesus naquele lugar. Você glorifica a Deus por isso? Uma pedra, né? Lá era uma cidade de pedra. Não chovia. As pedras caíam no meio da rua. E um dia aquele jovem caminhando, sem luz, né? Bateu, pá. A unha subiu. Você sabe que essas cartilagens são mega, ultra, super dolorosas. Não tinha hospital naquela área. Não tinha ninguém para fazer um curativo. Só tinha aqueles simples... aqueles missionários bem simples dos anos 80, irmãos, falando um espanhol mastigadinho, com uma boa vontade tremenda de mostrar a glória de Deus para aquele lugar. E aí ele chegou na nossa casa. E tinha uma moça que tinha noção de enfermagem, né? E nós começamos a tratar aquele jovem. No final, antes da sua unha crescer, ele tinha se convertido ao Evangelho e aceitado Jesus como Salvador. Ele está lá no Senegal hoje, que é o Luiz Condon, esposo da Adriana. E eu imagino que se Paulo falasse para você hoje, vai na Meca, faz lá um estudo bíblico, toca na Caaba e diz que Maomé não está lá dentro. Vai lá na China, dentro do centro do maior misticismo, do governo subversivo, e diz que Jesus Cristo é o Salvador. Se Jesus falasse hoje para você, vai lá no Kim Jong, né, na Coreia do Norte, e tenta fazer uma oração pelo exército, por aqueles cristãos que estão ali presos. Mas era semelhante isso, semelhante à Coreia do Norte, semelhante ao Afeganistão, semelhante à Tunísia, semelhante ao Marrocos, semelhante ao Egito. Todos esses países eu já passei. E tivemos que fazer cultos escondidos. Mas eu imagino Paulo dizendo, Deus falando para Paulo, vai para Corinto. Estabelece uma igreja, porque eu tenho um grande povo ali. Paulo foi, plantou a igreja. Isso nos anos 50 da era cristã. E o que eu acho mais tremendo é quando ele planta essa igreja, quando ele estabelece essa igreja, quando ele leva esta igreja, que ele se deparou com as crenças, valores, visão daquela sociedade, aquela igreja se expandiu e se estabeleceu. E nós encontramos nas primeiras cartas de 1 e 2 Coríntios, Paulo discipulando esta igreja a ser fiel, os valores
crenças e vocação do Evangelho. Quando eu leio, irmãos, as cartas de Paulo em Corinto, eu começo a ver algo da parte do apóstolo para aquela cidade. E uma das coisas que ele mais enfatizou, entre coisas novas, era se virar para a sabedoria e o poder de Deus. Sabe por que Paulo fez isso? Porque a mente dos coríntios estava treinada a crer no superficial. Estava treinada a adorar o visível. Estava treinada a viver na imoralidade. Estava treinada a uma superficialidade de relacionamento. Então ele começa a dizer, quando eu vim ter convosco, eu só tinha uma mensagem: o Cristo crucificado, sabedoria e poder de Deus, o único que pode transformar o caráter dessa sociedade. E os nossos dias não são diferentes. Nós estamos vivendo o estabelecimento da apostasia como nunca jamais em todos os lugares do mundo. O Evangelho, a proposta do Evangelho de nossos dias é uma proposta superficial que não transforma caráter, sim leva os homens a aprender carisma, que não transforma e nem traz esperança de vida eterna. Quando eu estava no mundo muçulmano, o que mais me confrontou naquela sociedade foi a posição de um homem. Aquilo me deixou muitas vezes desafiadas, muitas vezes triste, muitas vezes perdida, porque eu nunca tinha vivido numa cultura patriarcal, onde o homem é o centro de todas as coisas, onde ele dirige, onde ele domina, aonde ele é muitas vezes venerado como um ser superior. Ora, em muito segmento do islamismo, você vai encontrar aquelas filosofias declarando em relação a certos segmentos humanos como pessoas indignas de salvação. Como pessoas que não podem ver a Deus. Por exemplo, na tribo onde eu vivi, uma mulher não pode se dirigir a Deus. Ela não pode orar. Se ela vai para a mesquita, ela senta atrás. Ela nunca é chamada para vir à frente. Ela não tem alma, ela não tem cérebro, ela é uma costela quebrada. Deus não atende mulher. Agora, Deus é tão tremendo em suas estratégias. O poder de Deus desconstrói. O poder de Deus desfaz. O poder de Deus arranca. O poder de Deus derriba. O poder de Deus, ele refaz a mentalidade do homem, corpo, alma e espírito. Porque quando eu entrei naquele lugar, eu dizia: ai, Senhor, será que tu não me mandaste para o lugar equivocado? Porque eu não posso falar, não posso ensinar, não posso pregar, não posso olhar nos olhos de um homem, não posso dar a mão. Eu estudei o Olof, essa língua que eu falei. Aliás, vou fazer um teste com os irmãos. Indart yalach, daf obak adina, bajoche sadomam de jep, indart kep kukokam, amdunt godujer, do sak muk. O que eu disse? Três anos, 8 horas por dia, com 8 horas de fonética por semana para fazer esse som. Fala comigo, Yallah. Todos, Yallah. Baqna. Baqna não, Baqna. De novo, Yallah. Baqna. Baqna lol. Timan. O que você está dizendo? Não, eu vou dar uma ideia para você. Aquele que não estiver contente, vou falar, esse colchão, põe para falar esse versículo. Eu estou dizendo, Deus é bom. Deus é bom. Ele é bom para mim. Paulo queria mostrar para os coríntios algo melhor que a Acrópole.
algo melhor que a filosofia, algo melhor que a mentalidade grega, algo melhor que os deuses do panteão. Ele estava querendo mostrar Cristo crucificado, ressurreto, esperança de vida eterna para todos os homens. Era isso que ele estava dizendo. Isso é novo, isso é um vinho novo. Jesus é um vinho novo. Sua doutrina não é uma filosofia que não transforma o caráter dos homens. Não existe nada mais belo ou nada mais profundo do que alguém onde Cristo entra e penetra, onde habita e vive, e onde transforma o seu caminhar diário com Deus. Querido, a vida cristã, ela é projetada por Deus, para que no nosso tempo transitório sobre esta terra, vivamos em novidade de vida. No capítulo 6 do livro de Romanos, quando Paulo escrevia também, só lugar pauleira que Paulo pregava, né? Orgias, festa, liberalismo, riqueza excessiva, injustiça. Eu conheci bem de perto a mentalidade de pessoas que fazem separatismo por classe social. Em Mauritânia, do lado do Senegal, existe ainda hoje 100 mil escravos. Esses escravos ainda possuem corrente nos pés e no pescoço. As pessoas mestiças daquela área do mundo ainda consideram as pessoas negras escravas. Eles comem separados. Eles não têm o mesmo nível de trabalho. As mulheres, escute, não podem dar à luz em hospital. Nos poucos centros médicos básicos que tem. Os escravos não têm direito à educação. Eles não podem assinar o nome, ler ou escrever. Essas sociedades estão vigentes em nossos dias. Vocês podem crer isso? Vocês podem acreditar? Muitas vezes eu falo, nosso Brasil, amados pastores que estão aqui, líderes, o nosso Brasil, dentro do que eu tenho viajado e visto, Deus não fez em muitos lugares o que fez nesta nação. Deus não fez em matéria alimentícia em muitos lugares o que fez aqui. Deus não deu em muitos países a tecnologia agrícola que existe aqui. Deus não fez em muitos lugares a oportunidade de crescimento como fez aqui. Mas quando nós olhamos este país, nós ainda pensamos que ele não presta. Ele é uma bênção. Sabe por que ele é uma bênção? Ele é uma bênção, porque ele tem um povo onde tudo se fez novo, através do leito da cruz e do poder da ressurreição. Então, de estar aqui, você tem que adorar, glorificar. Essa é uma oportunidade única. Eu fico olhando, meu Deus, quando a gente fazia uma reunião de obreiros na África, era um carneiro para 250 pessoas. Você não vai perguntar como comia. Ainda sobrava. Você já imaginou um carneiro de 40 quilos para 250 pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças? Como? Como que dava? São gente que saiu da feitiçaria, que saiu da opressão islâmica, onde a novidade de vida cristã, prática, naquele tempo de espera, de amadurecimento, de florescer e crescer e dar fruto, ligado na videira, que agora é Cristo. Para ele, comida é o de menos. Conforto não faz parte dos seus anelos. Dificuldades e provas é natural no seu dia a dia. Mas sabe o que acontece? Quando aquela igreja se reúne,
Quando aquela igreja compreende a novidade de vida de onde ela estava, aqueles escravos, e para onde ela está, eles começam a dizer o que eu disse para vocês: Yalabarna, 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 Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom. Irmãos, Ele nos resgatou do império das trevas, nos transportou. Jesus foi o trem que te levou para a sua luz admirável. Pensa nisso, na grandiosidade da salvação em cada família desta igreja, deste país, desta comunidade e de todo esse território. Só por isso nós deveríamos adorá-lo, servi-lo, buscar a santificação, ser perseverante, não desigrejar, não abandonar nossos postos espirituais, adorando a Deus, porque temos pastores, temos Bíblia traduzida, temos grupo de louvor por todos os lados nessa república. Você não está com uma escopeta na cabeça impedindo você dizer: Jesus é o meu Salvador, o Messias para todos os povos, chegou até mim. O que é novidade de vida na caminhada cristã? Para José, a novidade de vida foi viver no meio de um centro de idolatria, longe dos seus pais. Jacó era tão apegado com José, que cometeu até algumas injustiças. Não, para ele, como era filho da mulher que eu amo, um homem apaixonado é perigoso, viu? José era apaixonado por Jacó era apaixonado por Raquel. E ele centralizou todo aquele amor em José. Só que o plano de Deus sempre vai ser superior. Ó. Aí fez uma túnica bonita para ele, coitado do rapaz. Já pôs ele em dificuldade. E aí, quando pôs a túnica nele, os irmãos... sonhador! Meu pai dá tanto privilégio para ele. Vamos fazer uma brincadeirinha num poço, no meio do deserto com ele? Cuidado com os irmãozinhos de José, viu? Mas só que o plano de Deus, às vezes a novidade vem de uma forma tão dolorosa, tão incompreensível. Eu sempre que eu estou pregando no Brasil afora, eu sempre falo: valorize sua liberdade. Valorize o pastor que você tem. Valorize o seu tempo no Senhor. Aproveita para ler a Bíblia, jejuar, orar enquanto você pode. Porque não sabemos o que vai acontecer neste país. Agora, para José, quando ele cai lá no poço, que o irmão livra, que vende para o Egito, o que era a novidade de vida para ele? O que significava naquele tempo de espera? Era uma transição familiar, era uma transição social, era uma transição espiritual, era uma transição onde a novidade de vida ia esfolá-lo vivo. Irmãos, a vida cristã, ela é uma batalha. Quando eu estive em alguns países da Europa, para fazer alguns trabalhos com obreiros que ali estão morando, e sabe o que mais me doía o coração? Ele dizia: que saudade do louvor do Brasil. Como eu estou com vontade de participar de uma santa ceia, onde todos se abraçam. Como eu estou com vontade de apertar a mão do meu pastor, olhar nos olhos dele e dizer: obrigado por me ensinar, porque aqueles missionários, eles estão secos. Porque aquele contexto diário diz: Deus não existe. Deus não interfere na vida dos homens. Deus não está nem aí para o que você faz. Deus não é uma pessoa pessoal. Olha que tão privilégio a novidade do Evangelho trouxe em nosso território. Não deixemos que essas filosofias nos tirem do propósito de Deus, da direção de Deus.
Os coríntios precisavam entender, assim como José entendeu, que a novidade de vida de Deus para ele era transformá-lo em um governador, apesar dos sofrimentos. A novidade de vida para Esther era descer de um trono e interceder pelo seu povo. A novidade de vida para Daniel era dizer não como dos manjares das mesas de Nabucodonosor. E conservou-se puro. A novidade de vida era ser um estadista no meio de idolatria e de pessoas que não glorificavam a Deus. Quando Deus me põe no mundo muçulmano, a Lina foi me visitar lá com o Paulo. Ele ainda era solteiro, sim? Nós criamos uma ponte para chegar ao coração dos Wolofs, que era uma etnia com 40 anos de evangelização, tinha acho que uns 50 cristãos. Os primeiros americanos que chegaram naquela área, eles chegaram com 20, 30, 15 anos e moraram lá até os 65 anos. Eles deixaram a Bíblia traduzida em Wolof, senão não poderia citar esses versículos que aqui estou citando. Eles deixaram um inário de 150 hinos traduzidos do inglês para o francês e do francês para o Wolof, que hoje é o que se canta pelos 2% de cristão em uma sociedade de 97% de muçulmanos. E quando eu estava em Dakar, perto de um estádio, morava lá no centro de Dakar, ia para a universidade fazer o Wolof, que eu estudei em um curso para executivos da GM. Eram 2 mulheres no curso, eu e uma mauritana. Mauritana coberta do pé à cabeça, regra número 1, não olha para o professor. Regra número 2, não dá a mão para ele. Regra número 3, não fale se ele não falar com você. Gente, eu achava tão humilhante. Sabe quantas horas era de aula? Sabe quanto era a aula? $10 a hora. Dos 17 milhões, só tinha 3 professores academicamente habilitados para ensinar o Wolof. E quando eu terminei o curso, que eu estava falando bem, Deus fala para mim, você não vai ficar em Dakar. Você vai para essa tribo. E aí eu falei aquela pergunta clássica, igual Moisés fala, você tem certeza? Igual Jeremias falou, não sei falar, sou criança. Igual Jonas, quase pega o barco e vai para Tarsis. E Deus falou, lá. Então, minha entradita, como diz o espanhol, de entradita, uma malária neurológica. De entradita, os muçulmanos quebraram minha casa. Levaram tudo. De entradita, de chegada. As pessoas diziam, vai embora. Nós temos a nossa religião. Nós não precisamos de você. E isso levou 8 anos para a primeira alma se converter. Mas um dia aconteceu algo assim, ó, pontual. Eu estava internada numa clínica. Isso tudo para explicar para você o que é novidade de vida. Estava internada em uma clínica. Acho que eu morri, não sei. Eu acho que eu morri porque eu não vi nada, eu não sentia nada. Passou a noite toda. O médico chega lá, palestino, hein? Olha só. Falei, eu acho que ele era do Hamas. As furadas que ele deu no meu braço foi horrível, ficou cheio de buraquinho. Doutor José, era palestino. E ele falou para mim, pode ir para o seu país que você vai morrer. Já pensou um médico assim, amoroso, né? Falei, doutor José, meio vomitando, ele falou, pode ir, pega o avião e vai embora que você vai morrer. Eu não vim, porque naquela noite, entraram em minha casa e deixaram a cama, geladeira e o fogão. Mas eu tinha ido, eu morei nos Estados Unidos 8 meses para aprender inglês.
E quando eu morei lá, foi só para aprender tática para o mundo muçulmano fechado. E aquele inspetor falou para mim, vai embora. Você tem pai? Você tem mãe? Você tem irmão? Tem alguém lá que se importa com você? Eu não tinha ouro nenhum. Lá a mulher, quem tem ouro aqui? Vamos comprar, derreter, pegar, derreter, né, o ouro. Lá uma mulher que não tem ouro não vale, não tem ninguém que se importe com ela. Você não tem ouro nenhum, vai embora. Mas eu tinha ganhado $6.000 de oferta. Aquela oferta era, sabe para quê? Abrir o centro de saúde. Era a esperança para as crianças. Era a oportunidade para as mulheres ter alguém para ajudá-las a fazer um pré-natal, algo do tipo. E eles levaram tudo. Eu tinha colocado as notas em um quadro e colocado em cima da minha estante. E o quadro dizia, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando falaram assim, levou tudo, eu só pensei em quê? Imagina. Nos dólares, menina. Falei, foi meu projeto. Deus me abandonou. Rufis, 450 mil habitantes. 10 mil pessoas morriam de malária por ano no bairro que eu estava. Não tinha luz, não tinha água, coleta de lixo, não tinha mercado, não tinha nada. E eu vou caminhando, segurando no braço daquele homem, falei, me leva no último quarto. Ele me levou, quando eu cheguei, a febre parou na hora. Minha adrenalina subiu tanta naquele momento, e eu comecei a rir, porque a casa estava toda quebrada, mas o quadro estava intacto lá em cima daquela estante. E Deus falou, Sônia, se você aprender a separar o precioso do vil, o sujo do imundo, o profano do santo, eu serei com a sua boca, porque eu tenho muito povo nesta cidade. A novidade de vida requer de nós entrega, requer de nós sacrifício, requer de nós renúncia, requer de nós visão, requer de nós obediência. Deus não tem outras pessoas com quem contar nesta geração, a não ser com estes que estão sentados aqui. O Brasil não terá política mais justa se nós não vivermos a novidade de vida da palavra. O Brasil não terá esperança se a nossa igreja brasileira se desigrejar. Se não assistirmos os cultos, se não orarmos, se não discipularmos, se não estivermos juntos, se não nos amarmos, se não perdoarmos e se não trabalharmos para Ele. Irmãos, quantos querem ficar aqui? Por mais, olha, vida boa é vida boa, gente. Eu conheço vida boa, eu conheço vida miserável e eu conheço vida sem esperança. Eu já vivi em todos esses contextos. Mas vida boa é vida boa. Mas por mais que a vida seja boa, no começo do versículo do capítulo 5 de 2 Coríntios, ele diz, se este tabernáculo, se essa vida, se essa esperança, se este ponto da vida se desfizer, se acabar, se desvair, quando ele fala de novidade de vida, ele está falando de cima e não de baixo. Ele está falando de Deus e não da terra. Ele está falando de esperança eterna e não temporal. E ele diz para nós, tabernáculos temos. Ô irmãos, pensa nisso. Você que está aqui sentado esta manhã, você está aqui neste veículo, mas tabernáculo eu tenho, tabernáculo você tem, não feita por mãos humanas, mas por Deus nos céus, que viverá para sempre. Voltando àquela história do quadro, quando aquele homem foi embora, eu mudei daquela casa, me recuperei, peguei os meus dólares, comecei o centro de treinamento, o centro de saúde chamado Querur Dondo. Querur, que significa casa.
Dundo significa vida. Casa de vida, trazendo vida por meio da saúde como ponte de evangelização para um povo não alcançado. Sabe o que aconteceu? Aquelas pessoas começaram a entender que Jesus tinha chegado em sua cidade. E muita gente dizia, eu não sei o que tem aqui nesse centro de saúde, mas eu tenho vontade de deitar e ficar aqui. Algo simples. O evangelho não é complicado. Ele precisa ser vivido na sua totalidade, de maneira integral. Quantas vezes, quantos imãs chegaram lá pelo um copo de água fria, diziam para mim, põe o filme Jesus outra vez, que eu quero ouvir. Uma vez eu estava trabalhando, muita gente lá, morrendo. Malária, gente, de todas as formas. E veio um senhor e puxou assim. E eu, meia grosseira, falei, o que o senhor quer? Ele falou assim, vem aqui na sala, limpa ali o seu filme, porque eu quero ouvir o que Jesus está dizendo na minha língua. Para ele era uma novidade de vida. Era essa mensagem que Paulo levou para o Império Romano. Ele disse, Deus nos chamou, e nós somos semelhantes a eles na sua morte. Como também seremos semelhantes na sua ressurreição, para vivermos em quê? Em novidade de vida. Viva a vida de novidade de vida na universidade, no seu tecnólogo, na sua empresa, dentro do metrô se você anda, no trânsito. Viva a novidade de vida com seu vizinho, viva a novidade de vida com seu inimigo, viva a novidade de vida com seus amigos, viva a novidade de vida no hospital que você trabalha, na sala que você advoga, na repartição pública que você administra. Sabe por quê? A novidade de vida caminha, se estabelece, permanece até a volta de Cristo. Corinto se transformou em uma igreja forte, com problemas como temos hoje. Mas o mais importante, que agora Paulo podia dizer e eles podiam entender, as coisas velhas, e eis que tudo. Eu fui no Senegal o ano passado, fazer sabe o quê? A primeira conferência missionária. 20 anos se passaram. E aquela comunidade entendeu que a novidade de vida não era o islamismo, não era a promessa dos marabus. Na África Oeste existe um sistema monetário de feitiço. Vai desde R$1 a 20 mil, a 30, até 100 mil reais. 100 mil reais paga os presidentes para ser eleito. Mata aí 50 carneiros, põe 50 tambores para bater, sacrificam ovelhas, meninos, o que aparecer. Porque para eles isso é o máximo da vida, poder, posição e supremacia étnica. Como você planta uma igreja num lugar desse, levando Cristo como novidade de vida? De que maneira? Só tem uma forma da novidade de vida se manifestar numa sociedade como a de Corinto, quando você vive e pratica a integridade do Evangelho. Nós fomos chamados por Deus para viver e praticar a integridade do Evangelho. Hoje nós temos 70 jovens terminando o ensino médio. Hoje nós temos 250 crianças numa escola dominical. Nós temos jovens brasileiros, enfermeiras, odontólogos, clínicos, pediatras e engenheiros agrônomos nessas áreas, fortalecendo a igreja para seguir na evangelização. Hoje nós temos um projeto de sustentabilidade em um dos países mais miseráveis do mundo, de café e avicultura. Para daí levantar uma leva de obreiros que entendem que Deus trouxe novidade de vida espiritual. Diga comigo, espiritual, social, dignidade e vida eterna.
depois desses 29 anos de vida, e no campo, fora do Brasil, vivendo em 5 culturas diferentes, falando 4 idiomas, eu não queria voltar mais para cá. Eu tinha um sonho de comprar um terreno e construir uma escola técnica para uma cidade onde os jovens não têm emprego e nem novidade de vida. Só Mesquita. E sabe o que acontece? Meu líder morre. Morreu dia 4 de dezembro, dia 14 de dezembro de 2014. E quando ele morre, toda a estabilidade ministerial que eu tinha, igreja no Peru, igreja no México, na Guatemala, 8 segmentos de trabalho no Senegal, uma clínica estável, cidadania no governo, prestação de serviço no Ministério da Saúde, no Ministério do Interior, podia expedir visto para os Estados Unidos, porque eu era líder de uma ONG que abarcava todo o território nacional, e como mulher, no meio do mundo muçulmano, por servir e lavar os pés daqueles que não conheciam Cristo, o Senhor foi me levantando. E quando eu estava ali, repetindo tudo muito bem, Deus fala: eu tenho uma novidade para você. Larga tudo isso aí e volta para o Brasil. Você imagina como eu fiquei? E eu pergunto, igreja amada, qual a novidade de Deus para você nesse final de dispensação, como obreiro, como mulher de Deus, como profissional, como família, Ele tem antes da sua volta? Deus quebrou toda a minha segurança, rompeu todos os meus patamares, tirou tudo aquilo que eu amava, me deixou longe da cultura que eu já considerava minha, rompeu aquilo que eu pensava que ia ser vida até a volta dele, o futuro que eu projetei. A novidade de Deus para mim era recomeçar do zero. Amanhã eu quero falar sobre o que tira do cristão a novidade de vida. O que come, o que corrói, o que destrói, o que leva para longe de um relacionamento profundo no cumprimento da vocação cristã. Amanhã eu te conto o que aconteceu comigo. Desde as situações climáticas que eu tive que mudar. Mas eu quero te dizer uma coisa. Sabe por que eu estou aqui? Porque Deus faz nova todas as coisas. Vamos ficar de pé.